Às vezes o síndico recebia a notificação por alguma denúncia ou até por algum incêndio que ocorria no prédio. Era difícil ter ações de fiscalizações como se tem hoje. Paula, você, na verdade, é uma pioneira aqui na Bahia, a gente pode dizer isso, né? Assim, que Sim. pela sua história, você começou num momento em que, de fato, não se tratava ainda de AVCB, embora hoje o momento já seja um pouco diferente, o mercado esteja um pouco mais amadurecido por conta desse avanço aí nas fiscalizações do Corpo de Bombeiros, como você bem mencionou aí na sua apresentação, mas tem muita gente que ainda não sabe o que é o AVCB, não está muito familiarizado com essa terminologia. Então, eu acho que um bom ponto de partida seria a gente começar falando aí para as pessoas, né, que ainda não conhecem o que é o AVCB, como é que você explicaria aí a sistemática de construção, enfim, de criação, de elaboração do AVCB e por que é necessário ser feito o AVCB. Sim, vamos lá. A gente percebe hoje nos condomínios, né? Nós estamos falando aqui do mercado de condomínios, então, antigamente, a gente era chamado por uma notificação, né? O bombeiro atuava muito através de denúncias, mandato do Ministério Público. Era difícil ter ações de fiscalizações como se tem hoje. Então, às vezes o síndico recebia a notificação por alguma denúncia, ou até por algum incêndio que ocorria no prédio, e a gente era chamado para explicar o que era, né, o AVCB. Hoje a gente, quando vai ao condomínio, a gente já percebe uma informação muito maior. Eles já têm uma ideia do que é a legislação, já sabe que o bombeiro vem cobrando. Mas o AVCB, a sigla, né, AVCB, significa o quê? A auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, o AVCB é uma exigência legal, né? Ele parte de um decreto que regulamenta uma lei federal. Então, a gente tem esse decreto, essa exigência aqui na Bahia desde 2015, agosto de 2015. Então, aí temos 10 anos de legislação exigindo que se regularize todas essas edificações. Então, o AVCB, ele é uma certificação, vamos dizer assim, ele é uma certificação do Corpo de Bombeiros que ele, quando ele passa ali naquele momento de fiscalização, ele atesta que aquela edificação, ela tem os requisitos mínimos de segurança contra incêndio. Então, vamos dizer que é uma certificação, vamos dizer que o AVCB seria uma certificação, né? É muito questionado quem precisa. Eu preciso, meu prédio é antigo, meu prédio é baixo, meu prédio é pequeno, meu comércio é pequeno, então existe muito esse questionamento de quem precisa do AVCB, né? Então, praticamente todas as edificações precisa ser regularizada no Corpo de Bombeiros. Vamos dizer aí que 99% das edificações elas precisam da regularização. A única isenção que a gente tem na legislação são para edificações unifamiliares. É aquela casa que ela tem a saída dela direto para a rua. Então, essa edificação ela não tem a necessidade da regularização. Mas até o condomínio de casas, que tem a área comum, salão de festas, a guarita, ele tem a necessidade da regularização, né? Ele precisa passar pelo Corpo de Bombeiros, para que o Corpo de Bombeiros ateste, né, que essa edificação ela tem ali aqueles requisitos mínimos de segurança contra incêndio. Interessante então, isso, né? Porque assim, muitos síndicos acham que o AVCB ele é apenas aplicável a edificações verticais, né? E na verdade as edificações horizontais, né, onde existe mais de um proprietário, né, condomínios horizontais de casas, né, também faz necessário também o AVCB, né? Tem a necessidade de fazer o AVCB. Né? Comércio também, o pessoal questiona muito, minha loja é pequena. Existe assim, o processo simplificado no Corpo de Bombeiros para edificações menores. Resumidamente, edificações menores do que 750 metros quadrados, ela é regularizada de uma forma mais simplificada, vamos dizer assim, né, que é o PTS, o Projeto Técnico Simplificado, e acima de 750 metros quadrados, ela passa por um processo mais rigoroso, que é o Projeto Técnico. Mas tem a necessidade de regularização, sim. Todas têm a necessidade de regularização. Me diz uma coisa, assim, existe sazonalidade, não existe de procura de síndicos, por exemplo. Quando existe uma atuação dos órgãos públicos, né, nos condomínios, né, a gente está começando agora há pouco, você comentou que está acontecendo isso agora, né? Então, o bombeiro está fazendo uma fiscalização mais em cima. Você tem mais demanda, né? Começa a vir mais demanda em função disso. Né? As demandas, ela aumenta muito com a fiscalização do Corpo de Bombeiros, com os próprios incêndios também,
Né? As pessoas percebem a necessidade de regularização das unidades. Então, quando tem incêndio, quando tem... mas, assim, o forte mesmo é a atuação do Corpo de Bombeiros. Apesar de que já tem condomínio hoje que procura a gente sem ser notificado. Então, o condomínio ele quer iniciar a regularização dele, né? E isso, para mim, é uma consciência, né? Já começa uma virada aí de consciência na população. Sim. Porque antigamente era apenas com a notificação, né? Hoje a gente já percebe que tem síndicos que eles têm iniciativa, né? De querer entender como é que inicia o processo, se ele consegue fazer de forma mais devagar, né? Então... De quanto em quanto tempo é necessário fazer a atualização, enfim, do AVCB? Como é que funciona essa questão da periodicidade? Então, o AVCB em si, a regularização dele é por estado, né? Então, cada estado ele tem sua legislação própria. Aqui na Bahia, o AVCB, a regularização dele é necessária anualmente. Então, todo ano precisa regularizar a edificação, apresentar para o bombeiro, que está regularizado, né, chamar o bombeiro para a vistoria e fazer a vistoria da edificação. Então, o nosso prazo aqui é 1 ano, né, para qualquer tipo de edificação. Agora sim, explica aí como é que funciona o AVCB, porque assim, o que você faz, na verdade, é emitir o parecer, né, que o condomínio vai apresentar ao bombeiro. Mas quem emite, na verdade, o AVCB é o bombeiro, não é isso? Bombeiro. É um documento emitido exclusivamente pelo bombeiro. Como funciona? Né? Eu coloco muito o AVCB por etapa, né? Tanto para explicar como para também botar isso em prática nos condomínios. Foi a forma que eu consegui de fazer o AVCB de forma controlada, né? De forma que o condomínio consegue ali organizar a questão dos custos e de fácil entendimento também. Né? Então, assim, 3 etapas para fazer o AVCB. Quais seriam essas etapas? Né? A primeira etapa do AVCB seria a elaboração do projeto de segurança contra incêndio. Então, a gente faz esse projeto, elabora esse projeto de acordo com a edificação, é um projeto que é personalizado, né? Ele tem as medidas de segurança necessárias de acordo com a legislação, só que cada edificação vai ter ali sua particularidade. Então, a gente elabora o projeto de segurança contra incêndio, a gente submete esse projeto ao Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros ele precisa analisar esse projeto, então o Corpo de Bombeiro analisa, até que chega o momento que o bombeiro aprova o projeto de segurança contra incêndio. Quando o bombeiro aprova, ele emite um certificado chamado ACP, Atestado de Conformidade de Projeto. Quando o bombeiro emite o ACP, a gente conclui aí essa primeira etapa. Então a primeira etapa do AVCB é o projeto. O condomínio vai ter 2 custos aí para fazer essa primeira etapa. Vai ter que pagar um DAI para o bombeiro analisar o projeto, e um custo para a empresa que vai elaborar esse projeto de segurança contra incêndio, né? Elaborar e acompanhar. Então, essa é a primeira etapa do AVCB. Segunda etapa do AVCB é a adequação do condomínio. Essa é a etapa mais crítica, né? Os síndicos eles ficam preocupados, a gente vê muitos problemas no mercado nesse momento de adequação. Então, o que a gente aconselha? Ter um profissional bom ao lado, né? Você precisa ter um bom consultor ali para a emissão desse primeiro AVCB. Então, a gente faz esse trabalho de consultoria, a gente vai pegar esse projeto, vai levantar tudo que é necessário fazer de acordo com o que já tem na edificação, levantar os custos para se executar essa adequação, para o condomínio entender como ele vai acompanhar, né? Como ele vai pagar essa conta do AVCB, né, em quanto tempo ele vai elaborar o AVCB. Então, a gente faz todo esse acompanhamento, né, da implantação do AVCB, com a manutenção dos sistemas, implantação de sistemas, adequação de sistemas, treinamento de brigada. Então, a gente faz todo esse acompanhamento. A gente faz uma pasta, né, com toda essa documentação que o bombeiro vai exigir, comprovando que todas essas manutenções, essas adequações foram feitas no condomínio. E quando isso tudo está pronto, esse pacote todo está pronto, aí a gente vai para a terceira etapa. O condomínio está apto aí é para a terceira etapa, que é a vistoria do bombeiro. Como funciona a vistoria, né? Paga um DAI para o bombeiro, né? Precisa pagar um DAI para o Corpo de Bombeiros, o bombeiro vai até a edificação. Nesse momento, ele só vai se ele for chamado na etapa de vistoria. Outro DAI? Porque no início paga um DAI também. Sim, são 2 DAIs, um DAI de análise de projeto e tem o segundo DAI que é um DAI de vistoria. Então,
paga o bombeiro da vistoria, da entrada nessa vistoria, o bombeiro vai até a edificação verificar se tudo que foi se projetado, né, no projeto que ele aprovou, foi executado na edificação. Uhum. E ele vai pedir a comprovação disso. Né, todos os sistemas ali vai ter que ter algum documento que comprove que teve um profissional habilitado, né, para se fazer, que é a RT, a TRT dos profissionais. Então é apresentado no momento da vistoria o projeto, a documentação do bombeiro, e o bombeiro ele percorre a edificação fazendo os testes nos sistemas, né? Ele vai fazer testes no sistema de bombas, ele vai verificar se o alarme está em funcionamento, ele vai verificar se realmente tem brigadista treinado, ele vai verificar se as portas corta-fogo estão fechadas. Então ele faz uma vistoria na edificação, né, para verificar se realmente foram cumpridas aquelas medidas que foram adotadas no projeto de segurança contra incêndio, foi aprovado por eles. Então, estando tudo ok, o bombeiro aí ele emite o AVCB. Né? Então, emite o AVCB e esse AVCB vai ter validade por 1 ano para o condomínio, que aquela edificação ela está regularizada, né, perante o Corpo de Bombeiros. É um projeto bem amplo, né? Assim, é um projeto que ele avalia frentes bastante abrangentes dentro do condomínio, sempre com essa ótica da segurança. Né? Exato.